Deixa aí. Tô. Ao vivo, vamos lá. Olá, bom dia a todos. Prazer estar aqui com você novamente, aqui batendo um papo com vocês, né, na live. O importante nesse momento aqui é trocar uma ideia com vocês, aguardar um pouquinho para que outros colegas possam entrar e para que a gente possa conversar e bater um papo. O tema hoje é bastante interessante. Enquanto isso, nós estamos com um grande desafio hoje. Nós mesmo, eu aqui do Emanuel, hoje estamos com um desafio muito grande, precisamos da sua ajuda para que a gente possa alcançá-lo. Eu sei que o dia a dia impede de que muitas pessoas estejam vendo, porque tem outros compromissos nesse momento, e eu pediria a você o seguinte: vamos compartilhar, que o nosso objetivo hoje é ter 400 pessoas ao vivo junto conosco durante esse programa. E outro ponto, embaixo aqui, depois você vai vendo aqui, vai fazendo seus comentários, vai mostrando para nós que você está junto com a gente aqui, para que a gente possa ir sentindo e aí participando. Ou seja, nada mais importante do que ver e que a gente está conversando com você diretamente aí nesse momento. Vamos ficar aí um tempo, provavelmente em torno de 10 minutos, 15 minutos no máximo, para que a gente possa conversar. Nós estamos aqui no momento, encerrando os trabalhos no Paraguai. Concluímos ontem à noite a última etapa do nosso trabalho. Hoje de manhã tivemos algumas reuniões com o próprio cliente daqui, e nesse momento a gente está aguardando aí para que vocês possam compartilhar. A maioria das pessoas que está recebendo nesse momento, é um prazer enorme estar com você, Paulo Ferreira, Emanuel Matias, e nós estamos aqui, é o seguinte, esse é um programa da TV do Instituto Sul para Geração Empreendedora, um programa tocado e desenhado aqui pelo Emanuel, e do qual a gente vai conversar hoje um assunto que eu diria assim, se ele não é tão importante, né, ele simplesmente é o fundamento de um trabalho, do ponto que a gente vai conversar hoje, que é vender e saber vender são coisas totalmente diferentes. Isso mesmo. Que bom tá todo mundo aí, obrigado pela participação junto com a gente nessa sexta-feira de sol, aproveitando aqui os últimos momentos nossos, e vão compartilhando, vão chamando as pessoas, mande isso, mande para alguém que você está imaginando que não entenda muito bem qual que é a diferença de vender e saber vender. Por exemplo, se você é gerente, nessa hora é a hora de você compartilhar com teus amigos da tua empresa, né? Ou seja, fala para eles, vocês vão ver que a gente vai trocar uma ideia bastante legal aqui. A gente sabe que tem um grande desafio em todos os lugares, inclusive você tem um desafio contigo. Cada vez você quer ficar melhor, cada vez você quer se destacar, se diferenciar, criar o seu próprio diferencial no trabalho. E a gente sabe que esse tema aqui, vender e saber vender, são coisas muito diferentes. Isso mesmo. E esse é um tópico que vai fazer com que, a partir do momento que você tome conhecimento aqui com a gente, fatores que distinguem uma coisa da outra. Por exemplo, a gente, né, Emanuel, a gente sabe que vender, como eu sempre falo, né, todo mundo vende, todo mundo é vendedor. Mas assim, do ponto de vista, eu diria assim, uma coisa mais bonita de se falar, é que todo mundo é vendedor. Na realidade, todos nós vendemos. Agora, o importante é saber o seguinte: vender e saber vender são coisas totalmente diferentes. É a mesma coisa que você depender de um profissional de uma alta qualificação, por exemplo, vamos chamar aqui como um médico, né? Médico de todo brasileiro, cada um de nós aí, de médico é um pouco. Só que é o seguinte, uma coisa é ser médico, outra coisa é saber isso de uma forma profissional. Ou seja, qual que é diferente entre você recomendar para uma pessoa um remédio, um farmacêutico te recomendar, e você ser atendido por um profissional altamente qualificado. Especialista naquilo, em que tem entendimento e sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Então são diferenças muito grandes. A gente sabe que a gente tem conversado, inclusive estamos aqui com as empresas, a preocupação delas tornarem cada vez mais a equipe de vendas, a força de vendas, realmente, para ter um nome de força de vendas, eu acho que não é só vender, tem que saber vender. E essa qualificação, as empresas estão buscando e ajudando as pessoas. E é um ponto que, eu diria assim, o que difere, ou o que acontece hoje com as pessoas, com o que acontece no futuro, depende muito dessa diferença. Dessa pequena diferença aí, ela dá um resultado significativo na vida. É que vender, muita gente fala, né? A gente tem alguns chavões que normalmente a gente ouve, né? Sim. Virei vendedor porque... saí da minha profissão que eu tanto gostava, porque eu tava e virei vendedor.
Perfeito. Todo mundo tem a capacidade de vender, vamos falar bem a verdade, né? Todo mundo tem a capacidade de vender, mas existe a diferença entre vender e saber vender. É duas coisas totalmente diferentes. E o ponto eu diria o seguinte, até você aí tá ouvindo, muitas vezes tem colega seu aí, vai compartilhando, nós estamos, né, ao vivo nesse momento no Instagram e automaticamente também aqui no Facebook. Sim, isso mesmo. E o nosso objetivo, gente, ajuda a gente aí, nós temos por objetivo hoje estar ao vivo com 400 pessoas, 400 colegas, 400 pessoas que realmente gostam e vivem desse trabalho na atividade, principalmente na parte de venda, na área de vendas. Esse tema, esse bate-papo pode ser para o pessoal que trabalha tanto em loja do varejo, quanto o pessoal que trabalha com televendas, telemarketing, teleatendimento, enfim, todas as pessoas que de alguma forma fazem contatos com clientes e que são intituladas como vendedor, como vendas, como executivo de contas, gerente de contas, enfim. São pessoas que de alguma forma têm que levar as empresas, o contato das empresas com os clientes. Essas são as pessoas com quem a gente quer que você compartilhe, que você converse hoje aí. E outra coisa, ajuda a gente aí. Nós queremos e temos esse desafio aqui. Eu desafiei o Emanuel, ele falou que de certa forma conseguiria. Eu também estou aqui desafiando para a gente conseguir. A gente está tendo uma evolução legal no programa, tem bastante gente acompanhando, vendo. E a gente gostaria de ter ao vivo vocês, porque a cada vez mais a gente vai trazer uns assuntos bastante pertinentes. Estamos aguardando um pouco, não entramos diretamente ainda no assunto, porque queremos que tenha um público um pouco maior, e ao tempo que algumas pessoas vão demorando, né, Manuel? Fala um pouco aí sobre essa... Não, mas eu acho importante a gente... Já estamos aqui com bastante gente, já estou olhando aqui, né? Então a gente... o que a gente deveria trazer informação mesmo, muita gente deve estar se perguntando, o que é essa diferença então do saber vender e do vender realmente? O que você acha que seria a primeira diferença que tem quando diz assim, ó, eu sei vender? Então, o que faz eu ser eu dizer assim, ó, eu sei vender? Então, só o resultado? Não, mas acontece o seguinte, quando a pessoa fala, todas as pessoas que trabalham em vendas, se você perguntar, ela vai dizer que sabe vender. Porque é difícil, por exemplo, qual é o parâmetro que ela tem de discutir? Primeira coisa, como é que você qualifica se você sabe ou não vender? Né? Se você vende ou sabe vender. Então essa diferença, o que significa? Todos os seres humanos, todas as pessoas, um dia vão vender alguma coisa. E nem por isso ela é vendedora. Todos nós recomendamos um remédio para alguém um dia. Então tem uma dor de cabeça, você vai lá e fala o nome do remédio para ela tomar, e necessariamente a gente não é médico. Então não posso dizer que eu sou médico. Não é, a realidade não é essa. Em venda significa o quê? Por exemplo, toda vez que você for transferir um carro, só para você ter uma ideia, no verso do recibo de compra e venda, tem lá o vendedor e o comprador. Nem porque você assina ali, aquilo ali significa que você é vendedor. O que importa é assim, Manuel, a pessoa sai para vender, às vezes, e ela vai vender. Quando que é a grande diferença, quando que é o grande momento que o negócio muda radical, que daí você sabe quem sabe vender e quem simplesmente vende porque o mercado está ajudando. É na hora que ficam difíceis. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento onde a especialização, onde o conhecimento, onde dominar os fundamentos da arte de vendas, que é a parte científica, ou seja, quando a pessoa vende, é uma arte. Então, muitas vezes tem pessoas que têm algumas habilidades muito fortes relacionadas à área de vendas. Legal. Mas não significa que ela conheça cientificamente o que é preciso fazer para vender. Por exemplo, se eu perguntar para você agora, né? Vamos supor que eu pergunte aí, Manuel, o que é preciso fazer para vender? Tem gente que fala assim, não, você tem que procurar clientes, você tem que fechar a venda. Não, isso aí o que o médico básico, tem que fazer numa cirurgia? Ele tem que fazer a cirurgia, a pessoa tem que sair boa da cirurgia. Com certeza. Mas como que ele faz? Qual é os procedimentos que ele adota? Do comecinho até o fim. Aí você fala assim, não, Manuel, mas ele fez uma cirurgia. Aí eu volto a contar para vocês assim, e aqui com você também. Eu tenho um amigo, há muitos anos, inclusive, que é um pediatra. Certo. É um médico. E aí, certa vez, conversando com ele, ele falou assim, eu perguntei, falei, pô, ele demorou para chegar em casa num jantar que a gente fez, num churrasco, e ele chegou lá, marcado para chegar 8 horas, mais ou menos, ele chegou lá, por exemplo, assim, 9h15, demorou 1h30. É normal o médico atrasar, a gente já está acostumado. Com certeza. Mas no caso dele, como amigo, a hora que ele chegou, eu falei assim, nossa, Renato, o que houve aí que atrasou? Ele falou, não, que eu tive uma emergência aí, uma das crianças que eu atendo e tal, teve um problema da apendicite aguda ali, eu tive que fazer uma cirurgia, né, acompanhar e fazer a cirurgia e tal. Eu falei, puxa vida, mas demorou muito e tal, né? A gente começa a conversar, querer saber até para começar o assunto. Sim.
Ele falou, não, a cirurgia demorou em torno de 40 minutos, mais ou menos. Eu falei, pô, então fazer uma apendicite é fácil. Ele falou, não, até você, Paulo, se você vê. Ele falou, brincando, né? Até se você vê umas 4, 5 cirurgias, até você, certo? Você que sabe tocar um pouco de violão, alguma coisa, você com um pouquinho de destreza nas mãos, você faz a cirurgia também. E aí eu falei, pô, mas é tão simples assim, né? Como é que... O que acontece? Aí ele falou assim, não, o problema é o seguinte, fazer a cirurgia você faz, né? Uhum. Agora é o seguinte, Paulo, se naquela hora que você está fazendo a cirurgia tiver alguma veia, alguma coisa fora do lugar, eu vou demorar para você 5 anos para te explicar o que você faz na hora. Então, mais ou menos assim, Manuel, voltando aqui para dizer assim, se você sabe vender, vende, você vende, certo, mas não sabe vender, ou seja, não tem os fundamentos como princípio que norteia o teu trabalho, vai dizer assim, se tudo acontecer legal, se o cliente não reclamar de preço, se o cliente não reclamar de produto e concorrência, se o cliente não reclamar de mercado, se o cliente não reclamar de crise, se o cliente reclamar que não reclamar que não tem problema de preço, ou de prazo de pagamento, aí você vende. Agora, se ele reclamar de alguma coisa dessa, aí a gente demora no mínimo para formar um vendedor 2 anos. Então, o que é formar? Ela ia saber exatamente o que ele faz nas condições que acontecem. Por exemplo, aparece uma objeção a um concorrente. O que você tem que fazer? Ah, fala assim, não, eu tenho que argumentar, mas argumentar o quê? Ah, daí na hora aparece. Na hora aparece, por exemplo, o cliente reclama. Só para você ter uma ideia, sim, como é que é a questão, e você que você sabe disso, porque nós somos instrutor junto, e aqui, de certa forma, hoje você está meio que me entrevistando, né? Ah, hoje então, hoje veja só. É diferente. Hoje eu tô vendo aqui da experiência. É isso aí. Que saber vender é fácil, mas é diferente de eu falar. Saber vender, né? Do que você, com a tua experiência, conseguir mostrar isso para todo mundo. Eu acho que é muito mais importante. É o fundamento dessa. Foi até um artigo que a gente escreveu sobre isso. O que acontece? Quando o saber vender significa assim: vamos supor que o cliente reclame para você, dizendo assim: olha, seu concorrente está com um preço melhor que o seu. Quando ele fala isso, o que está acontecendo na cabeça dele? Ele está com uma percepção de desvantagem em comprar o teu produto mais caro do que um concorrente que ele já tem. Isso chama-se percepção de desvantagem. E aí existe técnica para lidar com a percepção de desvantagem. Por exemplo, um cliente que fala assim para você: ah, eu não sei se isso aí vai me servir, se vai me resolver o problema. Isso aí é ceticismo. Ele está duvidando. Tem técnicas para lidar com o ceticismo. Outra coisa, tem clientes que muitas vezes falam assim, não, agora não quero e tal, principalmente o pessoal que atua com venda de consórcio. Não estou precisando. Não estou precisando, Deus o livre, consórcio eu não quero. Que tipo de atitude que é essa do cliente? É uma atitude de indiferença. O que você tem que fazer? A pessoa tem que saber, quem trabalha em vendas precisa mostrar que sabe fazer com isso. Então, quando a pessoa não sabe, que a gente fala isso para vocês, porque quando a gente faz treinamentos, a gente percebe que as pessoas têm muito boa vontade. Elas vendem, mas falta para ela o componente de dizer assim, do diagnóstico. Como a área médica, se essa veinha arrebentar, o que é que eu faço? Ou se o cliente falar que eu não quero comprar nesse momento, o que eu faço? O que eu faço? Então, esse que eu faço é fundamento da venda. Então, quem sabe vender... Que é o conhecer. Isso. Quem sabe vender é um especialista e ele sabe exatamente o que fazer. Isso não significa que ele vai vender. Significa que ele vai ter um aproveitamento muito superior a quem não sabe vender. Quem não sabe vender ou só vende. A hora que você vê que se a pessoa é boa ou não, é igual jogo de futebol. Quando joga com um time fácil, qualquer um joga bola. Na hora que você pega uma Alemanha para jogar, aí nós vimos o que aconteceu na Copa. Então, por exemplo, uma coisa é você jogar bola, outra coisa é você saber estar preparado para enfrentar um time difícil. O que é time difícil em vendas? É um cliente relutante, é um cliente questionador, é um mercado mais crítico para comprar. É isso. Então, quando você está preparado, não tem problema de mercado, não tem problemas de cliente que reclama, só que você sabe lidar. Então, muitas vezes a pessoa não vende agora, mas quem sabe vender prepara o cliente para uma próxima situação. Legal. E quem não sabe, ou seja, quem só vende, ele perde a venda e não sabe nem preparar o cliente para uma próxima situação de compra. Então, o que você está comentando aqui não é só a questão de ter estratégias, saber o que fazer, é saber lidar com essas adversidades que acontecem no dia a dia nosso. Perfeitamente. Muita gente costuma dizer que acha que vendas é tão simples, porque são pequenas coisas que estão sempre em alta. Ah, tem que lidar com objeção, tem que entender um processo, tem que saber conversar com o cliente, tem que sentir o cliente, né, entender o sentimento do cliente. Então, isso tudo mais
a questão dos fundamentos. Não, sem dúvida. E se veja só, o que é fundamento? É o que fazer se. Sabe assim? Entendi. O que fazer se. Por exemplo, o que é uma pessoa experiente ao volante, no trânsito? Uma pessoa que sabe, quando vai acontecer alguma coisa, ela prevê. Ela sabe o que faz e se ajusta no trânsito. Quando a pessoa é inexperiente, o que acontece? Não está aprendendo a dirigir lá e tirou carteira. Certo. Ela vai para uma estrada, ela não consegue antever um problema. Por isso que a gente só fala que ela deve ir depois que ela tiver uma experiência. Porque senão o que ela faz? Chega naquela hora, acontece aí geralmente, e acaba batendo o carro. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe agir preventivamente. E quem trabalha em vendas e sabe vender, ele sabe agir preventivamente. Por exemplo, preço, né? Não sei se vocês já ouviram falar de objeções a preço. Certo. Tá, objeções a concorrente. Ou a objeção assim, não quero. Sabe por quê? Objeção a preço é sempre o preço vai encobrir alguma falta de fundamento do vendedor. Todas as vezes que um vendedor precisar de preço para vender, só preço, é porque ele está mal... Faltou alguma informação, né? Isso, ele está mal orientado no sentido assim do que fazer. De ter informações para conseguir mostrar o produto da forma correta para o cliente. Perfeito. Imagina você assim, se eu sei que o meu cliente vai reclamar do preço, como é que eu vou chegar na frente de um cliente e eu não sei o que fazer nessa hora? Eu tenho que saber o que eu faço. Não adianta só eu ir lá e falar assim, quando ele reclamou de preço, eu não sei o que fazer. Você tem que saber. É igual o médico, ele vai fazer uma cirurgia, o cliente está lá, teve um acidente, um pronto-socorro imediato. Não estou preparado para atender. O que eu faço aqui? que é isso? Você então não pode ser socorrista? Então, essas coisas é que são fundamentos da área de venda. Então, as pessoas precisam, e se você que está nos vendo, compartilhe e observe. Cada vez mais você deve estudar o seu produto no detalhe, comparar o seu produto com o mercado concorrente. Veja que produto que os concorrentes, não todos, mas aqueles principais que estão sempre do seu lado, competindo com você. Outra coisa, quando o teu concorrente vende e você não vende, o vendedor do concorrente é melhor, não é o produto. Certo? Porque tem você que vende o seu produto. Por exemplo, tem um vendedor lá que vende o equipamento Samsung. Certo. E tem um que vende da Sony, por exemplo. Ou vende uma outra marca de aparelho celular. Ora, se você está perdendo, porque assim, não é só produto, gente. Tem um outro vendedor do outro produto que às vezes ele é melhor que você. E o que significa isso? Ele está melhor preparado. Não é melhor na vida como ser humano. É melhor no preparo. Legal. Você dedica tempo, por exemplo, vou perguntar para todos vocês que estão nos ouvindo agora, se você é uma pessoa que atua na área de negócios, de vendas, quanto tempo você gastou estudando vendas para fazer melhor o teu trabalho? Ou você dependeu só de treinamento? Quando você diz estudou, o que seria? Me dá uma ajuda um pouquinho. Estudar, entender um pouquinho mais a fundo o que é? Por exemplo, assim, o que é fazer uma pergunta para um cliente? Por exemplo, ninguém para, a gente sabe, Manuel, a pessoa não sabe fazer pergunta. Aí como é que você vai trabalhar em vendas se você não sabe como perguntar? Outra coisa, demonstração do produto, por exemplo, objeção. Você tem que ter 5 jeitos, 5 maneiras de sair de uma objeção. Objeção ao preço tem que ter 5 maneiras. Jeitos de sair dessa objeção está muito caro. Porque cada cliente, gente, o que é venda? É você argumenta o que passa no teu cérebro e o cliente está recebendo a informação no cérebro dele. Você está lidando não é com produto, você está lidando com interpretação cerebral. Com mente. A forma como o cliente interpreta o teu produto está na mente. Ora, se você não sabe lidar com o que passa na mente do cliente, como é que você vai vender quando aparece uma objeção? Você não sabe por que ele falou uma objeção. A gente não sabe o que está na cabeça dele, Exatamente. É o que a gente costuma dizer, que a gente tem que entender o cliente. Entender o cliente não é só tá ali, é entender o macro e o micro, por que ele está tomando aquela decisão. Ué, o que tem na cabeça dele que faz ele dizer para mim que meu preço é alto? É alto. Aí tem gente que fala assim, mas por que o senhor diz isso? Pessoal, se você entender um pouco da neurociência, você vai ver que não pode falar isso para uma pessoa, porque ela vai cada vez mais reforçar a posição que teve. Você fala assim, mas por que o senhor diz isso? Ele fala assim, porque tá caro, ué. Então, tem muitas vezes... o preço aqui. Tem gente que orienta dessa forma o vendedor, daí a gente tem que vir para a sala e corrigir. Porque ele fala assim, a gente fala assim, quando o cliente fala para você assim que tá caro, o que você fala? Eu falo para ele assim, mas por que o senhor diz isso? Se todo mundo acha barato, ele fala, por quê? Eu acho caro. Mas o senhor quer preço ou qualidade? Não é só isso, é um pouco mais do que isso. Se ele fala assim, o senhor quer preço ou qualidade? Ele fala assim, eu quero preço e qualidade. E ferrou. Pronto, daí o vendedor fala, tá bom, então o dia que eu tiver isso aqui eu volto. Gente, então tem que entender um pouco do que passa atrás dos
olhos do cliente, né? Legal. Eu acho que esse é o ponto. E quando fala assim, fundamentos, existem técnicas de vendas e processo de vendas, são coisas diferentes também, mas acho que um dia, no outro programa, a gente fala sobre processo de vendas e técnicas de vendas. Legal. Né, Manuel? Eu acho que da minha parte aí, acho que para esclarecer e trocar uma ideia, e queremos ouvir de você, compartilhe, não fique aí, digamos, tem muita gente que... dando uma olhadinha aqui, ó, o pessoal tá compartilhando, né, mandar um abraço aqui pro Denis, né, que compartilhou agora aqui, curtiu nossa página, pro Juliano também, Petrobelli, tá ali, tava olhando o Fabrício Belli, tava ao vivo, então a gente vai olhando aqui, né? Legal, vai seguindo, um abração pra todo mundo aí. Obrigado a vocês e mais uma vez, pelo que a gente sabe aqui, novamente, eu só quero dizer uma coisa aqui, que se você é paulista, não fique chateado, mas hoje aqui, quem está mais atento com a gente aqui é o pessoal do Rio de Janeiro, tá, gente? Então, eu espero que os paulistas estejam na próxima com a gente em peso. Muito obrigado, e outra, não deixe de compartilhar, mesmo depois que o programa finalizar, peço para o pessoal ir lá curtir, e outra, porque nós não temos pedido, né, Manuel? É inscrição no nosso YouTube, né? É isso aí, tem que... esses vídeos eu não coloquei, mas voltando lá, o pessoal vai colocar. Né, esse que a gente fez agora, na segunda-feira, que a gente fez também, vamos colocar lá no YouTube e acessem lá, façam inscrição, porque a gente está preparando aí outros, né, além dessa semana que ser uma semana de trabalho, a gente está preparando, foi uma forma de a gente preparar conteúdos novos para inserir, né, nos nossos canais, principalmente no YouTube. E aí, agradecer por isso. Acessa lá e não esqueça, né, da gente todas as segundas-feiras, às 12h30, 12h30 e pouquinho, a gente está por aí. E dizer para você o seguinte, eu quero agradecer a cada um, porque um dos temas que surgiu aqui hoje foi em função de uma pergunta. Ela não foi necessariamente exato como se saber vender e saber vender, mas ela foi dirigida dessa forma. A pessoa perguntando para nós o que eu posso fazer se eu trabalho em venda há 4 anos e poucos meses ali, e eu estou tendo dificuldade para vender. Então, essa resposta a gente está dando para ela. A gente já até mandou um e-mail anterior dizendo que a gente trataria desse assunto hoje. Eu quero saber se depois ela deve responder para nós aí, se ela acompanhou. E eu agradeço muito a vocês aí pelo acompanhamento. Um grande abraço e compartilhe. Vamos compartilhando lá. Muito obrigado. Obrigadão, pessoal. Bom final de semana e nos vemos na segunda-feira, ao 12h30. Até mais, abração. Vamos lá. Obrigado, pessoal.